Que dia lindo! Isso me remete à energia solar. E essa água que lava nossas mãos e também gera energia. Puxa, gostaria de melhorar minha relação com a natureza, reduzir os gastos dos recursos e ampliar meu conhecimento sobre esse assunto. Olá, professora Herrera! Que satisfação em te conhecer! No encontro de hoje falaremos sobre energias renováveis. Preparei algumas perguntas aqui com a participação dos jovens. Desde quando a sociedade em geral utiliza a água como fonte de energia? A energia hidráulica, por exemplo, ela já era utilizada pelos chineses lá antes de Cristo, né? Uns 200 anos antes de Cristo, já iniciaram esse uso. Porém, as tecnologias propriamente, elas começaram a ser utilizadas desde o século XVIII, algumas delas, e no século XIX elas foram se aprimorando. Já no século XX, né, a gente terminou usando bastante as hidrelétricas. A humanidade, ela usa esse recurso, a água, não só para o consumo, né, ela usa bastante para a geração de energia elétrica e nesses nossos tempos atuais a gente não consegue mais viver sem nenhum dos dois, né? A gente precisa de água e a gente precisa de energia elétrica. Alguém aí na sala tem dúvidas? O que são energias renováveis? Nós temos energias renováveis, considerando principalmente as hidrelétricas. Nós temos também algumas energias como a biomassa, tem energia eólica e solar. Energia eólica e solar, elas têm evoluído bastante nesses últimos tempos, mas tem também algumas outras desses últimos anos, como a energia das marés, maremotriz. Esse tipo de energia, ela vai usar alguns tipos de geradores muito parecidos com os eólicos, obviamente dentro da água. E aí o movimento, ele não se produz por uma altura grande, ela é simplesmente a diferença da altura das marés, né? O fato da maré iniciar num valor pequeno, no decorrer do dia ela vai aumentando, então esse movimento da altura da maré é que vai produzir também energia elétrica. E também tem a energia das ondas. Essa energia das ondas, ela usa uma espécie de boia que também ela vai ficar flutuando. E essa flutuação também, conectada a algum tipo de equipamento, vai produzir energia elétrica. Então, a água realmente ela permite gerar energia elétrica com diversas formas. Tem também a energia hidráulica, que é muito utilizada aqui no Brasil. E a hidráulica, ela tem exatamente o mesmo princípio de funcionamento do que a eólica. Ela vai aproveitar o movimento, mas dessa vez não o movimento produzido pelo vento. O movimento, dessa vez, ela é produzido pela água. Uma água que está num reservatório, que ela vai cair de uma certa altura e essa queda, ela vai produzir o movimento de um equipamento que chama de turbina hidráulica. Existem diferentes tipos de turbinas hidráulicas que essas tecnologias foram inventadas no século XIX, né? Elas são bem antigas mesmo e, obviamente, elas foram aprimoradas nesses últimos tempos. Da mesma forma que o gerador eólico, essa turbina hidráulica vai estar conectada a uma máquina elétrica, também vai ser um gerador. Só para você ter uma noção, lá na usina de Itaipu, esses geradores elétricos eles são gigantes, eles têm um diâmetro de 20 metros, então assim, é muito grande, assim, são equipamentos de tamanho gigantesco, acho que vale muito a pena conhecer. A energia solar, existem diferentes tipos, mas ela basicamente funciona como o nome fala, né? Com a luz do sol. Essa luz ela vai ser convertida de alguma forma em energia elétrica. Temos a energia eólica também, que ela funciona aproveitando o movimento que o vento vai produzir em uma turbina eólica, e esse movimento ele vai acionar um equipamento que ele chama de gerador elétrico.
As energias não renováveis, quais são elas? A mais conhecida é a termoelétrica, né? Por que chama de não renovável? Justamente pelo fato dela funcionar utilizando uma fonte que ela tem um tempo limitado, né? Nós temos, por exemplo, o petróleo, temos o carvão foi um dos mais antigos a ser utilizado e a gente produz energia queimando esse combustível. Então, da mesma forma que nas hidráulicas e nas eólicas a gente produz movimento ou com o vento ou com a água, no caso das energias não renováveis, especificamente da termoelétrica, o que a gente faz é produzir esse movimento mediante o vapor. Então, esse vapor, a queima desse combustível, vai fazer com que eu consiga movimentar algum equipamento, que é uma turbina, pode ser uma turbina a vapor, e ela também vai estar conectada a um equipamento elétrico que vai produzir energia. Existem também algumas turbinas a gás, né? Apenas assim como comentário. Mas basicamente entre as não renováveis a gente tem as termoelétricas. Tem também energia nuclear, que não deixa de ser uma termoelétrica, porém a gente usa um combustível diferente, né? Então, também as tecnologias irão ser diferentes do que aquelas usadas simplesmente como a queima de um combustível comum. Por qual motivo usar essa energia renovável? No caso das energias não renováveis, o principal problema é a questão da produção de gases poluentes, né? E isso termina criando muitos impactos ambientais. Uma questão que é importante a gente considerar é que as energias renováveis, elas também eventualmente vão ter algum tipo de dano ao meio ambiente, porém elas vão se considerar menores. Pensa, por exemplo, na biomassa. Acho que eu esqueci de comentar da biomassa quando a gente estava falando das energias renováveis. A biomassa a gente também vai queimar, a gente também termina queimando algum combustível, dessa vez não vai ser carvão, obviamente, vai ser bagaço de cana, por exemplo, mas a gente também, ao queimar o bagaço de cana, vai terminar produzindo gases poluentes, com uma menor quantidade do que se a gente estiver queimando petróleo, obviamente, mas também existe essa dificuldade. Então, a gente sempre precisa considerar, quando a gente pensa no dano que é causado pelas energias não renováveis, que nós dependemos muito de vários fatores. Nós dependemos das tecnologias que nós temos, nós dependemos também dos recursos que o território onde a gente vive ele tem. Porque pensa aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós podemos produzir energia de qualquer tipo. A gente pode produzir energia mediante as hidrelétricas, mediante a maremotriz, a gente pode produzir energia mediante o sol e mediante a eólica, mas existem países que eles não têm essa facilidade. Existem países que não vão ter o índice solar que tem aqui no Brasil, não vai ter a qualidade, na verdade, de vento que tem aqui no Brasil, ou não vai ter tanto rio que nem a gente tem aqui no Brasil. Então, são várias situações que a gente precisa considerar quando o país em si decide escolher quais vão ser as fontes de energia que vai utilizar para gerar eletricidade. Aqui no Brasil temos essa facilidade de podermos escolher, né? Tanto assim que a nossa matriz elétrica aqui no Brasil ela é fortemente renovável. Quase 80% da energia elétrica que é produzida aqui no Brasil, ela vem de energias renováveis, seja hidrelétrica, seja solar, seja eólica. Então, isso é uma inveja para o resto do mundo, né? O mundo, a matriz renovável, se a gente faz uma avaliação global, ela é em torno do 30% só. Então, o Brasil, assim, não tem como comparar. Mas tem aquela questão do custo, né? Os custos tecnológicos. Tem países que, lamentavelmente, não têm desenvolvido a tecnologia suficiente. Aí eles precisam comprar as tecnologias de outros países. Então, isso cria uma dificuldade. Tem também a questão do território, né? Se vai poder ou não gerar energia com o que está desejando. Pensa, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha é um dos países mais fortes em energia solar. Porém, a incidência de sol no melhor lugar lá na Alemanha é bem menor do que aqui no Brasil. É muito menor, porém, como eles têm a tecnologia, provavelmente para eles é bem mais fácil aderir a esse tipo de fonte. Então, tem a questão do custo, tem a questão do domínio tecnológico e tem também a questão de o que o país permite. Nós, como seres humanos, como pessoas, precisamos considerar sempre que nós estamos vivendo num mundo
E daqui para frente vai ter outras pessoas que também vão precisar vir morar nesse mundo. Então, é nossa responsabilidade cuidar desse lugar onde nós estamos morando. Nós precisamos cuidar da água que a gente tem, nós precisamos garantir que nosso território, o território em que a gente mora, conte com todos os recursos para poder passar para o resto das gerações. Então, o fato de a gente ter todos os recursos, que eu acabei de comentar, o Brasil tem uma matriz fortemente renovável para a geração de energia, não quer dizer que isso vai durar para sempre, né? A água é um recurso de uso limitado, lamentavelmente, e nós precisamos dela não só para gerar energia elétrica, nós precisamos da água também para nossa subsistência, né? Limpeza, alimento. Então, eu acho que é isso o mais importante, a gente saber cuidar dos nossos recursos.